O Imparcial recebe Antônio Alexandre Isídio Cardoso, professor da UFMA e um dos autores do livro Geminiano e seus Filhos, Escravidão, Maternidade e Morte no Brasil do século XIX. O livro foi lançado ontem, na quinta-feira, e hoje terá uma roda de conversa sobre o tema. Professor, o livro debate sobre o caso conhecido como o crime da Baronesa de Grajaú. O que você tem a nos dizer sobre esse crime, que foi tão comentado, tanto nos últimos séculos, como atualmente, e o que a pesquisa documental e todo o processo de produção do livro diz sobre o crime? Obrigado pela pergunta, Welton. É uma satisfação estar aqui conversando com a audiência do Imparcial e sobre um livro que é tão importante para a gente entender a história de São Luís e a história do Brasil, porque é um tema que trata da escravidão, né, que é uma chaga aberta, uma ferida aberta da história do Brasil. Bom, o crime da Baronesa de Grajaú, em termos de repercussão, no século XX, ganhou uma notoriedade ainda maior por conta do romance do Josué Montello. É um literato muito conhecido no Maranhão, né, que tem entre as suas várias obras Os Tambores de São Luís, onde ele fala um pouco sobre o caso numa perspectiva romanceada. No século XIX, quando a gente fez a pesquisa para o livro, o caso da Baronesa de Grajaú, na verdade, era o caso do Inocêncio, que era a criança, né, que foi assassinada por Ana Rosa Viana Ribeiro em 1876, que é a futura Baronesa de Grajaú. Na época, ela ainda não tinha esse título de baronesa. Então, o livro, embora trate desse caso, o enfoque é a família da criança que foi vitimada, né, por uma série de acontecimentos brutais, de castigos, de maus tratos, por essa representante da aristocracia de São Luís, do século XIX, chamada Ana Rosa Viana Ribeiro, que era casada com Carlos Fernando Ribeiro, um dos líderes do Partido Liberal do Maranhão do século XIX, e que era uma figura conhecida em São Luís como uma torturadora de pessoas escravizadas, inclusive implicada em diversos outros casos, né, de suspeitas de assassinatos, torturas e outras implicações de violência na escravidão. Então, esse é o ponto. O livro trata do crime da baronesa, mas se aproxima de personagens que, em geral, quando se estudou esse caso, são silenciados ou mesmo completamente invisíveis, que é a mãe desses meninos que foram assassinados, a Geminiana, a avó dessas crianças, chamada Simplícia, que tem uma participação muito importante, porque declaram, né, os seus testemunhos no interrogatório feito pelo processo criminal, que foi aberto pelo caso, e que, a partir desse outro viés, nós reconstituímos o caso. Portanto, embora seja o crime da Baronesa de Grajaú, o livro é sobre Geminiana e seus filhos, a partir de uma outra chave analítica, tentando aproximar dessa família escravizada que foi vitimada, mais uma que foi vitimada pela violência da escravidão. E o lançamento do livro faz parte do Museu Antirracista, que é um projeto que abarca o Museu Artístico e Histórico do Maranhão, que hoje é situado no prédio onde aconteceu esses crimes de tortura, da morte dos dois meninos. O que você tem a falar sobre esse projeto do Museu Antirracista? Bom, o museu é uma das maiores arenas da nossa cultura, né? A gente pensar que o museu tem um papel não só de guardião da memória, né, dos objetos históricos, mas também do debate sobre a história, né, da discussão a respeito do nosso passado e do nosso presente. O museu tem um papel educativo fundamental. E quando nós cruzamos esse papel educativo com o engajamento da luta antirracista, isso se torna ainda mais potente. Portanto, levar
a discussão desse livro, que fala da morte dessas crianças, mais especificamente do Inocêncio, não é? É muito simbólico e significativo. Para quem está nos ouvindo agora, é importante dizer que o crime da baronesa de Grajaú aconteceu, não é, no casarão que é anexo ao Museu Histórico e Artístico do Maranhão, ali na Rua São João, perto da Igreja de São João. E o pátio, que era o quintal do casarão, hoje é contíguo, ou seja, são conectados, né? O museu é conectado com esse casarão. E nós vamos fazer uma atividade justamente no espaço aonde, no processo criminal que foi gerado a partir da investigação do assassinato de Inocêncio, aonde se descreve que ele morreu, né? Aonde se descreve que ele sucumbiu depois de diversos maus tratos. Então, a gente tem uma imensa satisfação de fazer esse evento no museu, né, do diálogo com a comunidade, do diálogo para além, claro, né, dos especialistas, porque eu acho que é um livro que fala a essa comunidade, né, das pessoas que são interessadas na historiografia, mas também é uma história que se coloca publicamente, né? Então o livro é escrito, inclusive, num tom narrativo, né, num tom em que vai reconstituindo o cotidiano, né, a partir das informações que aparecem no caso, e aí a gente tem uma gama enorme de documentos. A gente fala do processo criminal, que é fundamental para discutir o caso, processo criminal esse que já é disponível para pesquisa pelo Ministério Público do Maranhão, né, que digitalizou, transcreveu, que está na internet. O livro também busca informações na imprensa, que repercutiu enormemente esse caso no século XIX, né? Como eu disse, o caso Inocêncio. Buscamos também inventários pós-mortem das famílias proprietárias, né, dessas pessoas escravizadas que colocavam lá entre os seus bens, no caso, os filhos de Geminiana, família Belfort. E, bom, entre outras referências que permitem que a gente faça essa reconstituição. Portanto, todo esse trabalho que nós fizemos de pesquisa para fazer a história do livro Geminiano e seus filhos ganha sentido, materialidade, potência quando nós chegamos até o museu, conversamos com o público do museu nessa perspectiva tanto da discussão sobre a memória do caso, mas também como perspectiva do seu potencial em termos de reflexão sobre o passado histórico e de uma história que é pública, né? E uma das iniciativas do Museu Antirracista é a mudança do jardim, que você falou que é compartilhado com o prédio onde fica o museu, que antes se chamava Solar do Barão, e agora passou a se chamar Jardim Inocêncio, em homenagem à criança que foi torturada e morta pela baronesa de Grajaú. E esse é um tema que está bastante em relevância nos últimos anos, de ressignificar a memória desses espaços, que numa sociedade que foi há tão pouco tempo atrás escravagista, ressignificar esses espaços e qual a importância de ressignificar esses espaços e a memória da população em geral sobre a sua própria história. Essa é uma discussão muito ampla que está presente não só no Brasil, né, em diversos lugares do mundo que se discute essa memória da escravidão. No caso específico, lá do Solar do Barão de Grajaú, né, é importante que se diga que a intenção desse tipo de postura não é apagar a violência, porque é importante que a gente tenha um entendimento de que a escravidão era extremamente violenta, brutal, que havia ali uma sociedade amparada em regras que desumanizavam pessoas, né? As pessoas que eram escravizadas, ali existia níveis de brutalidade, de violência que se colocava, e que, dentro do ponto de vista da história, essas pessoas desumanizadas, em que as fontes, né, tratam naquele viés do poder e tal,
com a pesquisa, nós podemos dar visibilidade a essas pessoas. No caso do Inocêncio, no caso de Geminiana, no caso da avó Simplícia. E isso é importante justamente porque a história, ela não deve, nessa perspectiva que nós pensamos, a história não deve exaltar esses nomes como sempre foram exaltados e esquecer que havia uma outra sociedade ali, no caso, outras pessoas que também são importantes. Portanto, o Jardim Inocêncio, nomear com a memória do Inocêncio esse lugar, é muito significativo para perceber qual história nós estamos construindo e qual compromisso de memória, em termos do debate do que foi a nossa história, nós também estamos construindo, né? Porque memória e história muitas vezes são confundidos, né? E são coisas diferentes. A história, ela vai sendo concatenada, pensada, né, dentro da pesquisa, escrita, etc. E a memória vem de uma certa seletividade dos temas e das questões que a sociedade vem debatendo. Portanto, até hoje, qual é a memória desse caso? É a memória em torno do chamado crime da baronesa de Grajaú. Nós vamos trazer aqui uma disputa que vai inserir dentro dessa a gama de debate, né, a Geminiana e os seus filhos. Portanto, faz todo sentido que o jardim seja batizado com o nome de Inocêncio, né? Mas o solar é o solar que foi do barão de Grajaú. E ele era um proprietário de escravizados, ele era marido da baronesa de Grajaú, da Ana Rosa Viana Ribeiro, e isso aconteceu de fato, né? Então, os monumentos também são monumentos, além de serem movimentos arquitetônicos, ali são monumentos também da barbárie, da violência, né? Então, às vezes a gente passeia pelo centro de São Luís, vê ali o reviver, aqueles casarões e tal, e essa chave da memória da escravidão não aparece. Quem construiu esses casarões? Quem colocou esses azulejos? Em grande medida foram as populações escravizadas. Mas essa chave não aparece, ou aparece muito pouco. Então, por isso que eu saúdo o projeto do Museu Histórico e Artístico por provocar esse debate na sociedade. Sim, e um dos grandes truques do livro Geminiana e seus filhos é focar na história da Simplícia e da Geminiana, que foram a avó e a mãe dos meninos, que perceberam os abusos que estavam acontecendo com eles e lutaram para que ocorresse processo judicial e a baronesa pagasse pela morte dos meninos. E qual foi a relevância dessas duas personagens, duas mulheres negras libertas, na história, no processo judicial e na luta pelos seus direitos? Bom, a primeira coisa que eu devo salientar é que Geminiana e Simplícia eram duas mulheres negras de São Luís, do século XIX, eram libertas, já tinham passado pelo processo da escravidão e alcançaram, né, a sua alforria, e viviam tolhidas sob a violência da escravidão, certo? Então, as lutas dessas duas mulheres eram extremamente difíceis e limitadas pela violência da estrutura da escravidão. As vozes delas, muitas vezes, eram silenciadas, né? Então, quando a gente chama a atenção para que observe-se as ações dessas duas mulheres, é dentro de um campo de possibilidades em que nós não colocamos as duas como figuras super, né, além da estrutura de poder que existia, certo? Então esse é um ponto importante de salientar. Mas essas duas personagens, em termos de observar como elas agiam, observar qual foi o papel delas no processo, traz elementos muito diferentes, de uma chave muito permeada por um cotidiano que normalmente, quando se estuda esse caso, nada disso aparece. Então é daí que a gente chama a atenção para a maternidade, por exemplo, de Geminiana, que era uma mulher liberta,
que tinha esses 2 filhos, estava com um outro filho pequeno, que nós não conseguimos informações mais detidas para falar sobre essa outra criança, já tinha uma filha mais velha, a Zaira, né? Então a gente se pergunta, né, faz uma discussão a partir da documentação de como é que se constituía essa família escravizada. Então esse detalhe é muito significativo, né? A Simplícia, mãe da Geminiana, já vinham de gerações de pessoas escravizadas da família Belfort, né, que viviam numa comunidade de senzala, né, numa situação relativamente estável de muito tempo e que tinha ali vínculos familiares e que ao chegar em São Luís, e claro, vitimadas por esse caso, são devastadas, né? No caso da Simplícia, pela morte dos seus netos. Então, ambas têm uma participação significativa ao observarmos o processo criminal, porque ambas dão depoimentos no processo. Geminiana, por exemplo, que era uma vendedora de rua, né? Geminiana era uma vendedora de banana, de tabuleiro, ela encontrou o secto, né, o enterro do Inocêncio saindo na rua, numa ocasião em que ela estava indo trabalhar. E ela encontrou o caixão do filho trancado, com cadeado. E sabendo que o filho vivia na casa de Ana Rosa Viana Ribeiro, ela já, né, temeu, claro, o pior. E que depois se confirmou quando ela pediu para abrir o caixão, né, e as pessoas abriram. A gente não sabe bem se foi já chegando no cemitério, se foram os próprios carregadores do caixão que abriram, e quando abriu o caixão se viu o corpo da criança muito machucado, com diversas escoriações de chicote, queimadura e tal, e que é uma cena assim muito dolorosa, né, para a gente pensar sobre essa história da escravidão e também pensar a condição de uma mãe nessa situação terrível em São Luís. E esse ponto está presente no depoimento dela. A gente não tirou isso da... Está presente, isso é um relato do processo, né, que nós cotejamos com outros pontos. Por exemplo, a Simplícia era uma lavadeira, era uma mulher idosa de cerca de 60 anos, né? Imagina isso no século XIX, e que de vez em quando ia visitar os netos que foram vendidos para Ana Rosa Viana Ribeiro, né, na casa, né, vendeu, né, tem uma situação em que se relata que ela vendeu uma roseta, um brinco, para comprar pão para os netos e tentar ver como os netos estavam no casarão. Até que uma vez ela foi lá, né, e bateram com a porta na cara dela, isso está relatado, e ela dá a volta para ver onde os netos estavam e ela escuta o chicote nos netos, né? E ela teme o pior, claro, dos filhos serem mortos, assassinados pela Ana Rosa Viana Ribeiro. Ela tenta ir até a autoridade policial, que mal recebe ela, né? E ela faz essa tentativa de denúncia, mas em que condições? Como se ouvia uma mulher nessas condições, né, na São Luís do século XIX? Então era uma forma de luta muito limitada, né, limitada por essa violência da escravidão. Portanto, nós não... digamos, colocamos em outros termos a luta de Geminiana e Simplícia porque nós estamos fazendo um livro de história, e é um livro de história social, um livro que fala sobre essa luta, né, dessas duas mulheres dentro desse contexto que era extremamente violento com os filhos, no caso da Geminiana, e netos, né, de Simplícia, como também com elas mesmas, né, com essas duas mulheres. Sim. E geralmente nessas obras literárias com um cunho histórico, a linha entre ficção e o real era muito tênue. E como essa linha, essa fronteira é trabalhada no livro? Bom, quem dera que essa história fosse ficção, não é? Quem dera que isso não tivesse acontecido. Tudo verdade, né? Tudo passível ali de um debate historiográfico. Essa é uma história que conta um pouco do passado do Maranhão, né? Um pouco do passado do Brasil, de São Luís, é uma amostra desse passado tão violento e brutal, né? Nós trabalhamos, como eu disse no início, com uma perspectiva de escrita mais fluida, né? Uma escrita narrativa. E para fazer
esse formato não é nada fácil, porque nós tivemos que cotejar um grande repertório de documentos históricos, pensando a partir de uma microanálise elementos que pudessem reconstituir, né, em alguma medida, as cenas, os cenários, né, essa São Luís do século XIX. Então, o que nós fizemos, embora pareça ficção, por conta da forma narrativa, né, que foi constituída, não é. É um texto de história social, um texto implicado numa discussão sobre história social da escravidão no Brasil do século XIX, observando a discussão de maternidade, observando a discussão sobre a morte dessas crianças, e que vai nessa perspectiva. E é uma lição de metodologia da história, né, de pensar a história e a construção das narrativas históricas a partir desse viés narrativo, né, a partir dessa perspectiva de cotejamento. É quase como se fosse um trabalho de machetaria, não é, de montagem de um mosaico para poder reconstituir as cenas e as personagens que estão no livro. Sim. E o livro foi escrito pelo professor, mas também pela professora da USP, a professora Helena Machado, em conjunto com os grupos de pesquisa liderados por cada um dos professores. E como foi esse processo de pesquisa documental, de análise do processo judicial, que foi tão bem detalhado na mídia durante o século XIX? Como foi esse processo todo de produção? Quanto tempo durou? Bom, eu coordeno um grupo de pesquisa na UFMA, que é o GEP Sertões, o Grupo de Estudos e Pesquisa em História Social dos Sertões, e a Maria Helena, professora, Maria Helena Machado, coordena, é líder de um grupo de pesquisa lá na Universidade de São Paulo, que trata de gênero, maternidade, escravidão, né? E ela faz discussões muito amplas, né? Discute a produção sobre esse tema, a produção mais atualizada desse tema, com pesquisadoras estrangeiras, com colegas que estão lá na Universidade de São Paulo e colegas que estão em outros lugares do Brasil também, né? Então, o cruzamento desses debates, né, foi muito propício, muito interessante no livro. Eu posso falar mais especificamente do grupo de pesquisa aqui da UFMA, que trabalhou muito com os jornais, né? Os meus alunos de iniciação científica, alguns já agora no mestrado, fizeram, né, diversas incursões à imprensa do século XIX através de uma ferramenta de pesquisa que é a ferramenta da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, em que vários dos jornais de São Luís estão digitalizados, né, permitindo uma busca por palavra-chave. Então, a discussão do caso Inocêncio, né, que a gente está falando do 19, foi feito em algumas reuniões do grupo de pesquisa, e a partir desses debates, né, algumas discussões vieram à tona. Por exemplo, uma das coisas que mais me chamou a atenção, inclusive nós debatemos isso no livro, é a nomenclatura que qualifica o Inocêncio algumas vezes nos jornais, que é o termo escravinho. Esse é um termo muito complexo de ser pensado. Só dá para entender esse termo quando a gente entende o contexto da década de 1870, entende a questão de como as crianças estavam sendo, né, vistas ali, as crianças, quero dizer, egressas da escravidão ou escravizadas. Ao primeiro olhar, escravinho, esse nome no diminutivo, pode ter ali alguma dimensão relacionada a uma certa afetividade na escravidão, né? Um pequeno escravizado, ou que aquela criança ali tem a escravidão de crianças, como se a escravidão de crianças pudesse ser de alguma forma benigna, como um cuidado, né? Tem aquelas quadros e imagens da escravidão, daquela família, né, da mesa no debré, em que a criança está ali no chão e a pessoa está dando um pão para a criança e tal. Então, tudo isso, olhando o contexto histórico, né, se desfaz quando a gente percebe que as crianças escravizadas, né, pequenas, assim, tinham uma utilidade do ponto de vista econômico bastante limitada. Então é tudo uma espécie de cinismo
que se constrói em torno dessa visão da escravidão, que é muito aparentado, por exemplo, com o termo jurídico ingênuo, que é o nome que se dá às crianças nascidas depois da lei do ventre livre. E essa criança ingênua, que a princípio pode-se pensar que eram livres, né, porque já não eram, né, legalmente, né, escravizadas, eram como se fossem livres. Elas eram submetidas à tutela dos seus senhores, podendo chegar até uma idade bem avançada, assim, 21 anos, né? Então é muito significativo que essas pesquisas, especificamente eu estou falando agora da imprensa, puderam abrir caminhos para a gente fazer uma reflexão ampliada, tanto da repercussão como das categorias. E claro, quando a gente está falando de trabalho de iniciação científica, como eu estava há pouco comentando, a gente está falando também de formação de profissionais da história, né? Então a gente fez um esforço de discussão dos impressos, e aí eu estou recortando essa questão, né? Porque não foram só os impressos, não foram só os jornais, mas essa discussão específica ajudou, por exemplo, diversos dos estudantes a caminharem aí nos seus projetos de pesquisa, nos seus TCCs, nos seus projetos de mestrado, não com a discussão do caso da Baronesa de Grajaú, mas com a discussão da técnica, da pesquisa nos jornais, na pesquisa na imprensa que nós fizemos. E você falou sobre a forma como a mídia retratava o garoto inocêncio. E hoje em dia, os direitos da criança e os direitos de maternidade são direitos que estão assegurados, são discutidos, mas numa sociedade pré-abolição da escravatura. Como esses conceitos de gênero, infância e maternidade, que são assuntos abordados no livro, eles são retratados na sociedade? Depende muito de quem a gente está falando, né? Se a gente está falando, por exemplo, de uma mulher como a Geminiana, a sua maternidade, né, quem for ler o livro vai observar, foi atravessada pela tragédia, né, por um caso terrível de violência. Então era uma maternidade que tinha ali limites muito delineados da instituição escravista em declínio. A infância, por exemplo, de uma criança escravizada no século XIX, tolhida por essa violência, não só a violência no sentido concreto, físico, mas a violência simbólica, de ver como elas não tinham valor, né? Por exemplo, como uma criança negra escravizada, aparecia, por exemplo, na imprensa, que a gente está falando disso. Ou aparecia quando ela era anunciada para venda, um anúncio de venda, ou aparecia quando ela fugia dos seus senhores. O Inocêncio apareceu na morte. Veja em que circunstâncias essas crianças podiam aparecer no jornal. Quando fugiam, quando eram vendidas, ou no caso de uma morte brutal. Então, qual é a fala, qual é a voz, qual é a agência dessas crianças? Praticamente nula, nenhuma, né? O corpo do Inocêncio aparece no jornal descrito quando ele está todo escoriado, cheio de feridas. Não aparece uma criança brincando na rua, não aparece o relato de uma preparação para a vida adulta, a educação. Então, é muito violento, né? É uma discussão sobre a violência da escravidão. Por exemplo, a professora Maria Helena Machado, que tem estudos muito profundos sobre essa temática da maternidade, tem uma discussão, por exemplo, sobre os partos, né, das mulheres, né, mulheres negras, e outras pesquisadoras fazem esse trabalho sobre o corpo dessas mulheres em situação de gestação, pesquisadoras Brasil afora e estrangeiras. E todas essas discussões afirmam esse componente da violência como um fio, né, comum dessas experiências de maternidade. Então, falar de infância e falar de maternidade do século XIX é falar de muita violência, né? E uma pesquisa dessa, do livro Geminiano e seus filhos, é importante justamente para chamar atenção para essa questão e dizer que essas pessoas, apesar da violência, resistiam em alguma medida, lutaram dentro dos seus limites, claro, por algum tipo de dignidade. A dignidade que era possível nessas condições tão terríveis, né?
Sim. Uma coisa que eu já percebi nos livros de história, principalmente no ensino médio, é que quando se fala dessas mulheres que eram livres, mas tinham que abandonar seus filhos, entregar eles para os senhores de escravos, por conta, antes da lei do ventre traumático e trágico, para essas, eram para mulheres terem que ver os seus filhos escravizados, sabe? É uma situação muito delicada. E fazer a pesquisa sobre essas impressões é muito difícil, porque a maior parte da documentação, a maior parte das fontes históricas que chegam até o nosso tempo, né, que nós podemos pesquisar, são documentos produzidos pelas estruturas de poder. E o que é que essas estruturas de poder faziam com essas mulheres? Silenciavam. Poucas puderam, por exemplo, falar alguma coisa. No caso da Geminiana e Simplícia, elas falavam por conta dos depoimentos do processo criminal. Perguntas eram voltadas a elas, e a partir dessas respostas que elas deram no processo, nós pudemos ali ter uma dimensão da sua fala, né, do que se passou na perspectiva dessas duas mulheres. Mas, em geral, isso era raríssimo. Né? Mulheres nas condições em que Geminiana e Simplícia estavam no século XIX tinham muito pouca notoriedade, possibilidade de ter um registro chegando até, né, os nossos dias. Então, em geral, essas personagens só aparecem quando elas tocam as estruturas de poder de alguma forma. No caso da Geminiana e da Simplícia, porque os seus netos foram assassinados por uma figura de grande notoriedade na sociedade de São Luís no século XIX, que gerou o processo criminal, e daí elas foram interrogadas. Né? Mas, de maneira geral, isso não acontece. E esse é um desafio para quem estuda história da escravidão, porque é o seguinte: as fontes da história da escravidão são as fontes produzidas pela violência da escravidão, né, pelos diversos níveis de violência. Então, um grande desafio para quem se interessa no estudo da escravidão, não reproduzir a violência das fontes, e sim pensar a violência criticamente, para que a gente possa avançar na discussão da história social, incluindo essas personagens, como Geminiana e Simplícia. Portanto, o livro Geminiano e seus filhos não tem teve um cuidado enorme, né, de tratar essa violência sem espetacularizar a violência, tratando com respeito, com cuidado, com sensibilidade, um caso tão horrível, né, tão brutal da morte desses meninos. E sobre a roda de conversa, que marca o lançamento simbólico do livro, qual vai ser a programação da roda de conversa, quem vai estar presente? Perfeito. Bom, a roda de conversa vai acontecer nesta sexta-feira, né, dia 25 de abril, no Museu Histórico e Artístico do Maranhão. Vai acontecer no Jardim Inocêncio, que isso aí é de uma importância enorme, né, inclusive em termos de reparação, de pensar a simbologia do livro nesse espaço. Vai contar com a presença da professora Maria Helena Machado, professora titular do Departamento de História da USP. Vai contar com um representante do Ministério Público do Maranhão, né, o promotor Washington Cantanhede, que estará lá para a gente fazer essa discussão, né, conversar, e com o público do museu, né, com as pessoas interessadas no estudo da história e curiosas a respeito desse Maranhão do século XIX, que tem muito a dizer a respeito do Maranhão do presente também. Né? Então, todos e todas que puderem participar, vai ser um momento muito rico em que a gente vai poder conversar, no caso público, com os autores e também com a mediação do Ministério Público. Né? E a gente agradece muito ao Museu Histórico, na pessoa da sua diretora, Amélia Cunha,
que tem se esforçado muito, né? Há um dos monitores, o Matheus, que está lá também conversando conosco, e pensamos inclusive avançar com essa parceria, né, em projetos com o museu, para pensar as várias possibilidades de debate a respeito dessa questão da escravidão, dos debates historiográficos que o museu se inclui, a questão da memória, dentre outros temas. É isso. Bem, a gente chegou ao fim da nossa entrevista. O Imparcial agradece a presença do professor e a gente reforça o convite do professor para participar da roda de conversa e se interessar mais pela história da escravidão no Brasil, porque é um tema que, apesar de ter muitos livros, é uma história contada, como o professor mesmo falou, por uma fonte muito, muito parcial das coisas. Obrigado, gente.